Quero agora convidar você a abrir a sua Bíblia e compartilhar a sua Bíblia com a pessoa que está perto de você. O nosso texto, Lucas 23, do verso 44 ao verso 49. Nestes últimos domingos temos procurado refletir sobre os acontecimentos que dizem respeito à paixão, morte e ressurreição do Salvador. E esta manhã vamos falar sobre a morte de Jesus. Domingo à noite, o nosso texto foi a Via Dolorosa, como Jesus chegou no Calvário. Hoje, o nosso texto é a morte de Jesus, o que aconteceu depois que Cristo chegou lá. Lucas 23, de 44 a 49. Era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, pois o sol se escurecera, e rasgou-se ao meio o véu do santuário. Jesus, clamando com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Ora, quando o centurião viu o que acontecera, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E todas as multidões que presenciaram este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltavam batendo no peito. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia estavam de longe, vendo estas coisas. Bendita seja a palavra de Deus que nós acabamos de ler. Meus irmãos, a morte de Jesus foi a razão da vida de Jesus. A morte de Jesus foi a razão da vinda de Jesus. O cumprimento da sua missão. Ele veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E depois de tudo pelo que Jesus já havia passado, ainda havia um pedaço importante da estrada a ser percorrido, um pedaço importante da missão a ser cumprido. Nas últimas horas, Jesus já tinha sido preso, abandonado, traído, negado, cuspido, esbofeteado, agredido, açoitado, caluniado, injustiçado. Ele já havia carregado a pesada cruz através da via dolorosa, mas os sofrimentos de Cristo ainda não haviam terminado. Ao chegar no Monte Calvário, as suas mãos e os seus pés foram atravessados por pregos, e cravado numa cruz, ele foi suspenso entre o céu e a terra, reconciliando o homem com o seu Criador. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Assim, recebeu a paga o Criador das suas criaturas, o Salvador daqueles que veio salvar. Assim recebeu a paga aquele homem que nunca havia cometido um único pecado, que havia pregado o amor, ministrado a cura, o sustento e a bondade. A cruz deixou bem claro que tipo de mundo nós vivemos e que tipo de Deus nós temos. Há verdades preciosas associadas à morte de Jesus. A primeira delas, amados, é o fato de que a morte de Jesus significou o pagamento do preço da nossa salvação. Na cruz, Jesus pagou o preço
do perdão dos nossos pecados, da redenção da nossa alma, do registro do nosso nome no livro da vida, ali Jesus morreu em nosso favor. De acordo com Romanos capítulo 6, verso 23, o salário do pecado é a morte. E para que nós não tivéssemos que pagar este salário, Cristo o pagou em nosso lugar. Lemos também em Colossenses, no capítulo 2, versículo 15, aliás, no versículo 14, que havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando-o na cruz. Na cruz os nossos pecados foram pagos, na cruz a nossa dívida foi rasgada. Na cruz o crente recebeu a salvação. E isso é simbolizado de forma profunda naquilo que Lucas escreve no versículo 45, dizendo: rasgou-se ao meio o véu do santuário. Lá no templo de Jerusalém, havia um lugar chamado o Santo dos Santos. Este lugar representava, simbolizava a presença de Deus. Era a parte mais interna do templo. E vedando o acesso a este lugar, existia um véu. Por este véu só passava o sumo sacerdote, uma vez por ano, para pedir a Deus o perdão dos pecados do povo. Tão santo era aquele lugar, que o sumo sacerdote entrava com uma corda amarrada no pé. Porque havia a crença de que se o sumo sacerdote entrasse no Santo dos Santos de maneira inadequada, sem estar preparado, a santidade de Deus o mataria. E quem ia lá dentro pegar o corpo? Então ele entrava com uma corda amarrada no pé, para que, se no caso dele morrer, as pessoas pudessem puxar para fora. Aquele véu simbolizava a separação entre o Deus Santo e nós, pecadores. Pecadores. Mas quando Jesus morreu, a Bíblia diz que aquele véu se rasgou de cima a baixo. Às vezes nós temos um pouco de dificuldade de entender isso, porque quando eu falo em véu, no que você pensa? Num tecido muito fininho, não é? O véu da noiva, o cortinado do bebê. Mas esse véu que se rasgou, de fino, não tinha nada. Na verdade, o véu do templo tinha 10 centímetros de espessura, tecido com 72 dobras torcidas, cada dobra tecida com 22 fios. Tinha 18 metros de altura e 9 metros de largura. Não era um cortinado, era uma muralha. Que mão seria capaz de rasgar um véu de 10 centímetros de espessura? Só a mão de Deus. E por isso o véu foi rasgado de cima a baixo, na hora em que Jesus morreu. Um detalhe que às vezes nos passa despercebido no livro de Atos, Atos capítulo 6, versículo 7. Ali em Atos capítulo 6, versículo 7 está escrito: e muitos sacerdotes obedeciam à fé. Nos primeiros dias do cristianismo, muitos sacerdotes se tornaram cristãos, porque os sacerdotes tinham visto o que havia acontecido com o véu. Eles haviam testemunhado o milagre operado por Deus, e isso contribuiu para que eles crescem em Jesus. E amados, todos deveriam crer também, e entregar a Ele as suas vidas e receber a Ele como seu Senhor e Salvador. Em sua morte, Jesus pagou o preço da nossa salvação. Mas foi além. Em sua morte, Jesus venceu
os principados e potestades. A Escritura nos diz que a vitória de Cristo sobre Satanás e todos os demônios aconteceu na cruz. Havia sido profetizado já em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que da descendência da mulher, Deus levantaria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E quando isso aconteceu? Quando foi que Jesus triunfou sobre os principados e as potestades? Foi na cruz. Não foi na sua ressurreição. Não foi quando ele deixou o túmulo vazio. Não foi no intervalo entre a sexta e o domingo. Não, meus irmãos e minhas irmãs. Foi quando ele disse, está consumado. Porque de tudo o diabo fez para tentar evitar que a obra de Jesus se consumasse. Nós lemos Colossenses capítulo 2, versículo 14. E em Colossenses capítulo 2, versículo 15, a Bíblia diz, Jesus tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. Na mesma cruz onde as nossas dívidas foram pregadas, na mesma cruz onde foi derramado o sangue que nos purifica de todo o pecado, nessa mesma cruz, Satanás e todos os demônios receberam a sua derrota inapelável. O texto sagrado nos diz que quando Jesus foi crucificado, houve trevas. O apóstolo Lucas nos diz que o sol se escurecera, era já quase a hora sexta, meio-dia, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, 3 horas da tarde, pois o sol se escurecera. Aí a gente fica pensando, por que o sol escureceu? Talvez porque Deus estava de luto pela morte do seu filho. Talvez porque o sol estava de luto pela morte do seu Criador. Mas eu acredito que para as pessoas que acompanhavam aquela cena, o sol escurecer passou a sensação de que as trevas tinham vencido a luz. De que o mal havia derrotado o bem. Mas as trevas foram dissipadas e a luz prevaleceu. E tendo triunfado sobre os principados e potestades, Cristo se entregou na cruz. Meus irmãos, o diabo hoje é um inimigo vencido. A Bíblia diz que ele anda ao nosso redor, bramando como leão, mas é um leão desdentado. As suas garras foram arrancadas. No servo de Deus, o maligno não toca. E a mesma Bíblia diz que em breve, o Deus de paz esmagará a Satanás debaixo dos nossos pés. E é isso que deixa o diabo tão zangado. É o fato de saber que ele já perdeu, de que o lago de fogo eterno está preparado para ele e para os seus anjos, e que tudo que ele intentou para impedir que o plano de Deus se cumprisse, a missão de Cristo se realizasse, foi frustrado. Jesus venceu na cruz. Então, na cruz, Jesus pagou o preço da nossa salvação. Na cruz, Jesus venceu Satanás e os demônios. Mas precisamos entender também que na cruz, Jesus conquistou o nosso coração. A reação daquelas pessoas que estavam ali, o Lucas usa uma palavra tão estranha que me choca quando eu leio no verso 48. Lucas diz das multidões que presenciavam este espetáculo. Lucas se refere à morte na cruz de Jesus Cristo, usando a palavra espetáculo. Quando eu leio isso, me choca. Mas para aquelas pessoas que haviam ido até o Calvário, era isso mesmo. Era um espetáculo. As pessoas assistiam o crucificado carregando o madeiro, sendo pregado à cruz, como assistiam às corridas de cavalos ou às lutas dos gladiadores. As multidões viam aquilo como um espetáculo.
Muitos daqueles que haviam acompanhado Jesus Cristo até o Monte Calvário tinham feito isso gritando blasfêmias e amaldiçoando a ele. Mas agora, diz Lucas, estas mesmas pessoas voltavam batendo no peito. E até o centurião romano, homem acostumado às cruentas crucificações, até aquele homem se rendeu e disse: verdadeiramente, este homem era justo. Porque quando Jesus morreu na cruz, ele não apenas pagou o preço da nossa salvação e não apenas esmagou a cabeça da serpente, ele conquistou o nosso amor, ele quebrantou o nosso coração, ele nos mostrou a feiura do nosso pecado e a beleza do perdão de Deus. Ele mesmo havia falado: quando eu for erguido da terra, todos atrairei a mim. E como é que Deus nos atrai a Ele? Irmãos, irmãs, é pelo amor. Amor demonstrado na cruz. Nós não seguimos a Jesus por interesse, nós não seguimos Jesus por medo, nós seguimos Jesus por amor, reconhecimento e gratidão. Há um versinho bonito lá em Provérbios 17:9. Quem perdoa a transgressão adquire amor. Olha que expressão preciosa. Quem perdoa a transgressão adquire amor. Irmãos, como é que a gente adquire amor? Dá para comprar? Dá para colocar o dinheiro em cima da mesa e falar para uma garota, para um menino: olha, eu quero comprar o seu amor, eu quero que você me ame, aqui está o dinheiro. Salomão, que escreveu esse provérbio, era um homem muito rico, mas ele sabia que dinheiro não compra amor. Aí ele escreveu: aquele que perdoa a transgressão adquire amor. Nós amamos Jesus porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos Jesus porque Ele nos perdoou as transgressões, os pecados, e morreu no Calvário em nosso lugar. Há uma história que fala sobre um escravo. Isso aconteceu naquela época terrível, em que a escravidão era prática em terras brasileiras. E esse escravo era um homem assim amargurado, ele era muito rebelde. Ele não aceitava a escravidão. E por isso ele havia desobedecido muitas vezes, fugido muitas vezes, e tinha sido castigado muitas vezes. Aquele escravo carregava nas costas a marca dos chicotes, das torturas, dos castigos que ele havia sofrido ao longo dos anos. Mas o pior eram as marcas que ele carregava no rosto. O rosto dele era cheio de ódio. Porque era assim que ele havia sido tratado a sua vida inteira. Ele havia sido maltratado, ele havia sido agredido. O seu coração tinha se tornado em pedra e os seus olhos destilavam ódio. Aquele escravo, pela 20ª vez, estava no mercado para ser vendido, porque nenhum dono de escravos queria ficar com ele, ele era muito rebelde. Então ele ia passando de mão em mão. Ele estava no mercado, sendo vendido. Um distinto cavalheiro passou por ali, olhou para as costas e para o rosto do escravo. E quando o vendedor anunciou, ele pagou o lance mais alto. O lance mais alto por aquele escravo. O vendedor disse: pode levar, ele é seu. O cavalheiro falou: tire as correntes dele. Não, moço, o senhor não conhece esse escravo, ele é perigoso. Eu o comprei. E eu estou dizendo: tirem as correntes. Foram retiradas as correntes das mãos e dos pés.
O homem disse: por favor, me acompanhe. E foi para casa. E o escravo atrás, com aquele rosto de ódio, de revolta, de amargura. Eles chegaram em casa. O cavalheiro, o dono da casa, era uma casa muito rica, disse a ele: por favor, se assente. E voltou trazendo uma bacia e uma toalha. E disse: se sente, eu vou tratar as suas feridas. Passou remédio, limpou as feridas, os pés. O escravo, olhando aquilo tudo. Aí o homem falou assim: você deve estar com fome. Foi lá e voltou, colocou a mesa, serviu a mesa. Venha cá, por favor, se assente. E deu o que ele tinha de melhor para aquele escravo comer. E o escravo, olhando aquilo tudo e achando aquilo tudo muito esquisito. Depois da refeição, o dono da casa disse: você deve estar cansado. Vá dormir. Amanhã a gente conversa. E não o mandou para nenhum tipo de senzala, não, o quarto de hóspedes. E ali o escravo dormiu. Na manhã seguinte, os dois se sentaram à mesa para o café. O dono da casa veio com um papel e disse: olha, essa é a sua carta de alforria. Pegue, você não é mais escravo. Eu comprei você para libertar você. E agora você pode fazer o que você quiser e ir para onde ir. Se você quiser, pode ficar aqui em casa. Tem outras pessoas aqui ninguém é escravo. Todos que estão aqui são libertos. E se você quiser ficar aqui, pode ficar. Se você quiser ir embora, pode ir também, você é livre. Mas se você ficar, não vai ficar como escravo. Vai ficar como um membro da família. Como se você fosse meu filho. Aquele homem que por tantos anos havia trazido o ódio estampado na face, começou a chorar. Caiu de joelhos. Abraçou as pernas daquele dono da casa e disse: por favor, faça o que o Senhor quiser, mas não me peça para deixar o Senhor. Você entende que foi isso que Jesus fez por nós? Nosso coração também era de pedra, irmãos. Verdade ou não? Nosso coração também era de pedra. Porque a vida nos maltratou, e nós maltratamos a tantos. Nosso coração também era de pedra. E nós não queríamos saber de Deus. Mas quem perdoa a transgressão, adquire amor. E nós agora seguimos Jesus Cristo. Não por medo, não por interesse, não por obrigação, mas por gratidão e fé. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu gostaria que nessa manhã, eu e você, voltássemos os nossos pensamentos para a morte de Jesus. Para aquilo que aconteceu lá. E também para os desdobramentos daquilo que aconteceu lá. Porque Jesus morreu na cruz, somos salvos. Porque Jesus morreu na cruz, Satanás e todos os demônios foram vencidos. Porque Jesus morreu na cruz, Ele nos ganhou para Ele, e dele somos. Que esta lembrança nos acompanhe, não apenas nesta manhã, mas em todos os momentos, trazendo quebrantamento, gratidão e esperança. Amém. Deus seja louvado pela morte do Filho dele, que nos traz a vida.